Aleluia. Glória a Deus, irmãos. A graça e a paz do Senhor Jesus. Amém? Aleluia. Tem alguém comigo aqui? Amém? Já ensinei aqui sobre o amém, hein? A graça e a paz do Senhor Jesus. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Abra sua Bíblia comigo lá em Mateus capítulo 9 e o verso 37. Mateus capítulo 9 e o verso 37. Conseguiu achar aí não? O adaptador? Quero ler essa passagem aqui para os irmãos, versos 37 e 38. Se você perceber, os últimos cultos que nós fizemos, ou seja, os últimos do ano passado, com os primeiros desse ano, você vai ver cultos, pode ser? Você vai ver cultos, vamos dizer assim, talvez mais enfáticos, ou mais proféticos do que você esteja acostumado. E isso é algo espiritual. Esse aqui não vai funcionar não, Vitor. Preciso de algo para dar uma levantadinha aqui. Vê o que você arruma aí. Por quê? Porque as últimas coisas que você faz em um determinado período, e as primeiras, são mais importantes do que as demais. As últimas palavras de Jesus na cruz são talvez as palavras mais importantes que ele nos dirigiu. Por exemplo, as últimas palavras lá na última ceia, tudo último, tá vendo? Olha para cá, presta atenção. As últimas palavras lá, a última ministração da última ceia, foi onde o Senhor liberou, vamos ver se serve, foi onde o Senhor liberou a grande comissão. Então, é algo muito importante e relevante para mim e para você. As últimas palavras do Senhor lá na cruz do Calvário, também a mesma coisa. Os últimos momentos ou os últimos cultos que você participa aqui, bem como esse que é o primeiro, são cultos diferentes. Às vezes as primeiras atitudes que você vai ter, como o Ageu ministrou aqui, vai falar de quê? Vai falar de primícias que você está dando. Primícias não é só a oferta que você coloca lá no envelope, como nós já te ensinamos. Aliás, se você não entregou a sua ainda, durante todo o mês de janeiro nós estaremos recebendo a oferta das primícias. Depois disso, você pode usar o envelope normal, aliás, nós vamos até recolher. Mas se por acaso você tiver guardado e colocar lá, óbvio que a oferta que você der aqui, ela vai ser recebida, ela vai entrar no gasofilácio, ela vai ser contabilizada na igreja, mas não é mais uma oferta das primícias. Por quê? Porque o primeiro mês é o mês de janeiro. Então só vai ser primícia aquilo que você entregar dentro desse período. Amém? Os irmãos estão entendendo? Então gostaria que você prestasse bastante atenção nessa mensagem. Por quê? Porque esse período, esse aqui também não funcionou, mas pode deixar assim, todas as coisas cooperam. Esse primeiro culto, e aliás, nesses primeiros dias de um ano, agora de 2021, é um tempo de nós fazermos muitas escolhas, ou muitas mudanças, ou muitos votos, não é? Agora, esse ano eu vou economizar. Esse ano eu vou comprar meu carro, ou eu vou trocar de carro. Esse ano eu vou entrar na academia, né, Felipe? Aleluia, nós vamos entrar. Esse ano eu vou emagrecer, isso é tudo por minha conta, tá? Esses são os meus votos. Esse ano eu vou fazer isso e aquilo. E início de ano a gente lança muita coisa, que é o alvo que você tem, que são coisas que você deseja fazer. Então, é um período, fala assim comigo, é um período de muitas escolhas e de muitas determinações. Pergunta para o irmão que está do seu lado aí, o que você tem determinado nesses dias? Mas não é determinado para o outro ou pelo outro, é determinado na sua vida. Então o que eu quero ministrar para os irmãos hoje também, é que tipo de servo
eu e você seremos de Deus. Porque existe, claro, todos aqueles que receberam ao Senhor são filhos, amém? Todo filho de Deus, ele é um filho amado de Deus, amém? Tem algum filho amado de Deus aí perto de você? Você é filho amado de Deus, amém? Agora, presta atenção, será que todo filho é um servo? Porque o servo é aquele que trabalha, não é verdade? Presta atenção comigo, eu gosto muito do princípio lá de Paulo, 1 Coríntios 15, 46, que diz para nós olharmos o natural para enxergarmos o espiritual. Então, todo pai que tem um negócio, todo filho envolve no negócio do pai, sim ou não? Não. Você conhece famílias em que o pai tem um negócio e nenhum dos filhos envolve naquele negócio? Eu conheço. Tem um grande amigo meu que o pai dele é um grande empresário lá em Goiânia. Mas o próprio pai nunca quis que ele se envolvesse no negócio, quis que ele virasse médico. E não quis que ele se envolvesse. E lá em casa sempre foi o contrário, era todo mundo envolvido no negócio da família. Pastor, o que isso tem a ver conosco? Porque Deus tem um negócio. E o negócio de Deus se chama igreja. A igreja é o negócio de Deus. A igreja é a obra de Deus. Tudo o que Deus faz é em função do negócio dele. E nesse, entre aspas, negócio, nesse propósito de vida de Deus, e que expressa a vida de Deus, porque ele é o cabeça desse corpo, não existe corpo sem cabeça, e nem cabeça sem corpo, então Cristo e a igreja são uma coisa só. Tudo o que você vê na Bíblia de Gênesis e Apocalipse é em função da igreja. Não é em função do homem. Amém? Está comigo? Presta atenção. Deus ama o homem. Mas o propósito dele, ou a obra dele, não é em função do homem. Toda a obra de Deus é em função de Cristo e a igreja. Cristo e a igreja são um só. Tem muita gente ali, pregando bobagem e pregando heresia, para milhões de seguidores. Aí se põe frase de efeito e tem muitos seguidores, vira verdade. Não é verdade. A verdade é o que está escrito na Bíblia. A verdade não é o que viraliza. A verdade é o que está na palavra de Deus. Amém? Aprende isso. Pode ser bonito, pode ter viralizado, pode ter virado para-choque de caminhão, pode estar em outdoor, está na Bíblia. Se não tiver, rasga, joga fora, esquece, ignora, porque não vai fazer diferença nenhuma. Tem que estar na Bíblia. E tudo então é em função de Cristo e a igreja. Então vamos lá, nós estamos no negócio do pai. Aquele filho que não envolve no negócio do pai ou no negócio da família, continua sendo filho, sim ou não? Ele continua sendo amado? O que você acha? Ele continua sendo filho e ele continua sendo amado. Mas em relação à obra ou ao negócio, ele não é um servo. Ele é simplesmente filho. Tem crente que ele é filho, e ele é filho amado. Mas ele às vezes não é um servo. Ele não envolve na obra. Mas ao mesmo tempo que cada um de nós deveríamos ser um servo, não podemos ser servo com a mentalidade de servo. Temos que ser servo com a mentalidade e a revelação de filho. Por quê? Porque aí o servo no natural é comparado com o empregado, com o funcionário. Qual que é o problema do cara ser funcionário? Nenhum. Mas se ele for funcionário com cabeça de funcionário, ele não serve. Ele tem que ser funcionário com cabeça de dono. Está entendendo? Por quê? Porque é esse que prospera no trabalho. Porque o funcionário com cabeça de dono, se ele entrar nesse lugar e a luz estiver acesa, ele apaga. Mas o funcionário com cabeça de funcionário, ele pensa, não tem nada a ver com isso. Não recebo para isso, não faz parte da minha função, azar do patrão, vai pagar uma nota de energia para ele deixar de ser bobo. Esse é o funcionário com cabeça de funcionário. Pode ser um servo só com cabeça de servo. Pastor, onde você quer chegar? Não estou entendendo nada. Presta atenção, você é filho e filho amado, amém? Mas o Senhor quer que eu e você sejamos também servos na obra dele.
mas Ele quer que você seja um servo com revelação e com mentalidade de filho. Amém? Agora eu quero falar a respeito hoje de dois tipos de servo, porque como o Ageu falou no início, o que você é que vai escolher a sua utilidade para Deus, até onde você vai chegar, assim como lá no seu trabalho também, não é patrão nem gerente que escolhe, você pode ter entrado ali na limpeza, quem determina até onde você vai chegar? Você, o tanto que você quiser trabalhar, é o tanto que você quiser fazer além do que te pedem, é o quanto que você quiser exceder o que estão te pagando, o que está lá na carteira, o que você quiser, o que você ultrapassar da obrigação e ir pelo encargo, é a parte que você começa a crescer. Enquanto você faz só o da obrigação, você não cresce, você mantém o que você tem, porque se você não fizer nem a obrigação, você vai ser mandado embora. Quantos estão entendendo? Amém? Mas quando você ultrapassa a obrigação, então você está fazendo por encargo. É nessa hora que Deus está vendo e no mundo espiritual Deus começa a te dever. Agora Ele vai ter que te abençoar. Ele vai ter que pagar. Por quê? Porque você está semeando, você não recebe para aquilo. Você está fazendo o que não é necessário você fazer. Então presta atenção, todo filho que se envolve na obra de Deus, ele já será recompensado. Porque você não é obrigado a se envolver, mas é o desejo do coração de Deus que você se envolva. Ele já te salvou. Você poderia simplesmente dizer, sou salvo, fui salvo pela graça, glória a Deus. Agora eu estou só esperando o dia da minha morte, o dia que eu vou estar com o Senhor, ou o dia que o Senhor vai vir nos buscar, aleluia. E você não precisava fazer mais nada. Porque Deus, o próprio Deus, não nos obriga também a fazer mais nada. Só que quando você tem revelação do amor de Deus, porque Deus amou o mundo de tal maneira, quando você começa a entender essa tal maneira, você é constrangido. E você começa a ser tomado de um grande encargo. E aí você começa a se envolver. Por quê? Porque é algo que é até mesmo da própria natureza humana. Apesar de termos uma natureza caída, é interessante, tem muita coisa que você faz que você não precisava de fazer e não ganha nada com isso. Mas você faz assim mesmo. Quando você experimenta uma bênção muito grande, quando você experimenta algo que é muito bom, sem ganhar nada por isso, você chama outras pessoas e você divulga. Por exemplo, se você sai daqui e come em um lugar muito bom, você vai comer um sanduíche em um lugar muito bom, e aí talvez você não conhecia, aquele lugar é tão bom, mas tão bom, que sem você ganhar comissão, sem você ser sócio, sem ninguém te pedir coisa alguma, você começa a falar para todo mundo daquele lugar. Fala ou não fala? Não é verdade? Todo mundo aqui já fez isso. Você fala, rapaz, você precisa de comer, eu comi um sanduíche esses dias que é muito bom. Eu vi um filme que é bom demais, você precisa assistir esse filme. Nossa, eu fui numa loja que lá tem umas roupas assim, um negócio extraordinário, num preço maravilhoso, você precisa ir lá. O sujeito precisa ir lá mesmo? Não, nem ele precisa e nem você precisava de falar. Mas o que você quer fazer? Você quer compartilhar com aquela pessoa uma experiência gloriosa que você teve. É por isso que nós nos envolvemos na obra de Deus. É porque você recebeu o que você não merecia receber. Você recebeu o que você não esperava receber. E cada dia mais que você conhece o Senhor, mais constrangido você fica. É porque lá no início, às vezes você pensa que você prestava algum pouco. Uns têm certeza que não prestava, outros ainda estão iludidos que prestam um pouquinho sim, principalmente quando ele compara com o outro, que todo mundo tem certeza que não prestava. É porque tem gente que às vezes tem a sentença do juiz de que não prestava. Mas você às vezes era alguém assim, joia, não era o pior que estava tendo, mas aos poucos você vai tendo revelação que todos pecaram e carecem da glória de Deus, destituídos estão da glória, da presença e da unção de Deus. E aí quando você percebe o que Deus faz com você, você se sente, apesar de não ser, você se sente quase que na obrigação de se envolver na obra dele. Por quê?
Porque qual que é o meu envolvimento na obra? Eu vou falar de Jesus. O que eu estou fazendo aqui? Eu estou falando de Jesus. Eu estou ensinando a respeito de Jesus. Porque quem me pediu, quem me obrigou, o que eu estou ganhando com isso? Ninguém me pediu, ninguém me obrigou, eu não estou ganhando nada com isso, mas eu estou aqui falando para você. Por quê? Porque cada vez mais você vai entendendo que a única razão de nós estarmos vivos nessa terra é por causa do propósito de Deus. É para expressar a glória de Deus e mais nada. Você não está aqui para ganhar dinheiro, você não está aqui para ter experiências transculturais, você não está aqui para ter experiências gastronômicas, apesar de que tudo isso é maravilhoso e tenha o máximo que você puder. Mas todos nós estamos aqui com o único propósito de arrancar o maior número possível de almas do inferno e levar para o céu. Esse é o único propósito. Então o que mais nós temos que fazer aqui? Bom, nós podemos fazer qualquer coisa em paralelo com a obra de Deus, desde que não percamos o foco na obra de Deus. Agora, que tipo de servo você vai ser? Que tipo de crente você vai ser? Você vai ser alguém muito relevante ou você vai ser alguém irrelevante? O que você acha que Deus quer que você seja? Você desconfia que Deus quer o que para você? Se você é filho amado dele, não tem nenhum pai que quando o filho nasce, já falei isso aqui, ele pegue lá, vai ser útil a bolsinha, ele pega o filho no colo e fala assim, em nome de Jesus, esse menino aqui, ele vai ser pelo menos um mendigo, ele vai ser um pedinte, é o que eu desejo para a vida dele. Eu quero que ele seja um morador de rua. Nenhum pai, nenhuma mãe faz isso. Mas ele pode estar no local mais simples do mundo. Quando ele pegar o filho nos braços, ele vai agradecer a Deus. Ele vai começar a profetizar tudo que ele gostaria. Ele é abençoado, ele vai ser vitorioso, ele vai ser alguém próspero, ele vai ser um empresário, ele vai ser um médico, ele vai ser um advogado, ele vai ser um engenheiro, ele vai ser um industrial, ele vai ser um presidente da república, ele vai ser alguém relevante. Ninguém olha para o seu filho ou para os seus filhos e pensa que seja irrelevante, tanto faz, não estou nem aí. Todo mundo, até um pai natural, que a Bíblia diz que é mau, deseja coisas boas. Então, o que Deus quer para mim e para você é que nós sejamos servos essenciais. Mas vamos ser honestos, na obra de Deus, nem todo mundo é essencial. Não é verdade? Todo mundo você acha que é essencial? Não. Tem gente que ele é só útil. Ele não é às vezes essencial. Você sabe o nome, por exemplo, dos 12 apóstolos? A maioria não sabe. Só se você aprendeu lá quando era criança, aquelas musiquinhas de igreja batista, presbiteriana, aí você sabe o nome dos 12 apóstolos. Mas fora isso, senão não sabe. Mas tem 3 que até o ímpio sabe. Fala aí para mim, 3 apóstolos. No barquinho. No mar da Galileia. Nem que seja pela musiquinha, mas você sabe. Pedro, Tiago e João, você sabe. Mas, e Bartolomeu? Quem é esse pastor? Apóstolo. Um dos 12 apóstolos, chamado Bartolomeu. Pastor, o que ele fez? Essa é uma ótima pergunta. O que ele fez? Ele andou 3 anos e meio com Jesus. Ele foi colega de classe de Pedro, de Tiago e de João, que você conhece. Mas você nunca ouviu falar de Bartolomeu. Por quê? Quem determinou que Pedro seria Pedro, que Tiago seria Tiago, que João seria João e que Bartolomeu ia ser o terceiro depois de ninguém? Quem que determinou isso? Você acha que foi Deus? Não foi. Foram eles. Se Bartolomeu é alguém, e infelizmente é irrelevante na palavra de Deus, não é por causa de Deus, é por causa de Bartolomeu.
Foi ele que ficou com esse papel, porque ele conviveu no mesmo grupo, ele recebeu o mesmo ensino e ele teve as mesmas oportunidades. Isso não te dá temor, não? Me dá muito temor um negócio desse. Por quê? Porque ele fazia parte do mesmo time. Ele tinha, vamos dizer, o mesmo treinador. Ele tinha o mesmo líder. Ele poderia ser alguém de muita relevância, mas não foi. Ele poderia ser alguém essencial, mas no máximo ele foi alguém útil. E é o que eu gostaria de pregar para você nessa noite, sobre o servo útil e o servo essencial. Abra sua Bíblia lá em Mateus 9:37, ou se você ainda está com ela aberta aí, vamos ler. Mateus 9, verso 37 e 38 diz assim: E então se dirigiu a seus discípulos, e aí Jesus diz: a seara, na verdade, é grande, a obra que nós temos para fazer é grande, mas os trabalhadores, entenda, mas os servos são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Mas os filhos são poucos, sim ou não? Não, os filhos são muitos, são bilhões de filhos. Mas e os trabalhadores? E os servos? É só você pensar, na administração tem uma proporção de 20-80, que é o quê? Isso funciona nas igrejas também, na verdade é uma máxima de liderança. 20% de um grupo move 80. Quando você tem um grupo de 100 pessoas, 80 não fazem nada, assistem. 20 fazem o trabalho dos 80. Normalmente funciona dessa maneira. Isso é uma coisa bíblica também. O que é que o Senhor está falando aqui? Olha, a seara que tem para ser feita é muito grande, mas o povo que quer se envolver nessa colheita são poucos. Rogue ao Pai para que envie mais trabalhadores. Agora você acha que os trabalhadores saem da onde? Do meio dos filhos. Primeiro ele tem que virar filho, para depois ele virar trabalhador. Porque se nem o filho que conhece é alvo do amor do pai, e às vezes quer se envolver no trabalho, você acha que alguém que não é filho vai se envolver? De maneira nenhuma. Para alguém que é ímpio, a virada de ano que você passou aqui dentro é a coisa mais insana que você já fez na sua vida. Assim, na cabeça dele, você é alguém que no mínimo está em depressão. Ele olha para você e pensa, coitado, não tem amigo nenhum. Ele não tem lugar para sair, ele não tem com quem beber. Aí ele vai e enfia dentro da igreja, no Réveillon, que derrota. Que coisa horrorosa. Mas para mim é justamente ao contrário. Fala, rapaz, o cara é tão vazio, mas tão vazio que ele vai para um show. Ou pior, agora com corona, né, não tem show, ele vai assistir o show. Online, que derrota. Ele no meio do show já era ruim. Agora ele vai assistir, parece que teve show no Mineirão, dentro dos carros, né? Aí eu fiquei vendo aquilo no jornal, eu falei, nossa, não sei, só de eu ver aquele tanto de carro na minha frente, eu acho que eu já fico nervoso, parece, dá vontade de arrancar. E aí não tem jeito, você já parece que está preso no trânsito. Agora imagina virar o ano preso no trânsito, com centenas de carros na sua frente. Mas na cabeça dele é a melhor opção para o momento. Para mim é a pior que podia existir. Por quê? Porque a cabeça de um filho é muito diferente daquele que ainda está lá no mundo, que nem sabe que ele é alvo do amor de Deus. O filho pensa e enxerga muito diferente daquele que ainda é uma criatura. Pastor, mas não é todo mundo que é filho de Deus? Jamais, nunca foi. Isso é tipo, faça da tua parte que eu te ajudarei. O cara fala, está na Bíblia, eu já li. Fala, me mostra onde. Não existe esse versículo. Faça da tua parte que eu te ajudarei. É no mesmo lugar que todo mundo é filho de Deus. Um vem depois do outro. Porque não está em lugar nenhum.
João capítulo 1 e verso 12, a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Fala para o irmão que está do seu lado, todo mundo é criatura. Fala para ele, filho, é só eu. Ele não te falou nada? Deveria ter falado, não, eu também, hein? Bom, é porque eu só posso falar de mim, eu não sei se o outro é filho, eu sou. Amém? Eu sei que eu sou. Pastor, fulano de tal, sempre fazem essa pergunta. Pastor, o fulano de tal, do jeito que está, é salvo? Eu falo, não sei. Mas como é que nós vamos saber? Eu falei, mas para que eu preciso saber? Eu não preciso saber se ele é salvo. Eu sei que eu sou, aleluia. Então pronto. Se ele é ou não é, o dia que a gente morrer ou for arrebatado, nós vamos descobrir. Aí nós vamos procurar ele lá e não tá, que pena. Não era, não sabia, achei que era. Só que agora não tem jeito de voltar atrás mais, está entendendo? Amém? Então presta atenção, quem vai determinar que tipo de servo você é? É Deus ou é você mesmo? Hã? Presta atenção, vou mostrar para você 2 servos de Deus aqui na Bíblia. Vou ler para você a descrição de cada um deles. Primeiro, João Marcos. João Marcos é aí o evangelista, tá? Do Evangelho de Marcos. Se você não sabe, ele não era apóstolo, tá? Mas ele era discípulo. Jesus tinha alguns grupos de pessoas que o acompanhavam. Jesus era seguido por multidões, fala multidão, seguidor ocasional, discípulo e apóstolos. São grupos diferentes. Apóstolos eram quantos? Alguém sabe? 12 apóstolos. E discípulos eram quantos? Não sei. Discípulos eram vários. Tinham vários discípulos. Seguidores ocasionais eram quantos? Olha, pelo menos uns 120. Porque dentro lá do batismo em Atos tinha 120 dentro do cenáculo. E na verdade aqueles lá nem eram ocasionais. Aqueles creio que eram discípulos mesmo. E a multidão? Não dá para contar, só na multiplicação de pães e peixes tinha pelo menos 20 mil. Então era muita gente. Pastor, qual a diferença desses grupos? A diferença é isso aqui, é basicamente uma diferença de gente na multidão que está ali por curiosidade. Mas presta atenção, da multidão ele vai passar para onde? Ele vai passar para um seguidor ocasional. Dentro da multidão é que ele ouvindo alguém, ele vai ser um seguidor ocasional. Pastor, o que é um seguidor ocasional? É aquele que caminha com Jesus até que aconteça alguma coisa. Então assim, pastor, eu gosto daqui, eu estava jóia e tal, mas quando começar a falar demais comigo de liderar, eu não aguento, eu vou embora. O que é então? É um seguidor ocasional. Por quê? Porque se me apertar para liderar, vou embora. Não, se falar comigo de dízimo, eu não quero mais. Não, se falar comigo de relacionar nicote, Deus que me livre, estou fora. Então isso é o quê? São condições que você coloca. Eu caminho com o Senhor até que... Não, pastor, mas isso aí é errado de falar. Porque não é o caminhar com o Senhor, eu estou falando a respeito da visão da igreja. É porque nós entendemos que nós escolhemos tudo, né? Mas você não escolhe. Você acha que você escolhe igreja, mas você não escolhe. Porque a igreja é a família da fé. E o princípio é primeiro o natural, depois o espiritual. A sua família onde você nasceu, você não escolheu. A igreja que você congrega, você também não escolhe. Então você deveria ficar nela até que o Senhor fale com você. Vá para outro lugar. Mas normalmente nós ficamos até que alguém me encha a paciência. Até que alguém me faça raiva. Até que alguém me contrarie. Então isso é ocasional. Agora e o discípulo? O discípulo é aquele que entendeu que a única razão dele viver, dele respirar, dele existir é servir a Deus. Esse é discípulo. Se precisar, ele larga pai, mãe, parente, ele mesmo, ele coloca dinheiro, ele quebra, ele acaba com tudo, ele larga tudo, mas o negócio dele é só Cristo e a obra de Deus.
Depois eu vejo as outras coisas. Não, mas e a reunião da família? Não, se a reunião da família encontra com a ocasião do evento da igreja, parente, dançou, desculpa, foi mal. Ah, mas você vai deixar de ir no aniversário de 100 anos da sua avó? Para poder ir para a conferência, que a conferência da igreja tem todo ano. É verdade. A conferência tem todo ano. E o aniversário da avó de 100 anos não tem todo ano, porque já é um milagre ela estar tendo o de 100. Será que vai ter o de 101? Não sei. É bem provável que não. Precisa de muita fé para você crer que vai ter o de 101. Mas o de 101 não vai ser o centenário da vozinha. E agora? Qual que você vai? Pastor, qual que é o certo disso aí? Já, o povo pergunta tudo, pergunta essas coisas. E agora? Eu vou lá no aniversário da vozinha de 100 anos, ou eu vou na conferência dos radicais livres? Pastor, o que eu faço? Sabe o que eu respondo? Não sei. Não sei, vai orar. Não sei, você tem um problema grande. Você tem um negócio grandioso para resolver. Você vai ter que escolher. Agora, e se o Senhor fala no espírito do sujeito assim, vai no que você acha mais importante? Ah, pastor, muito pesado. Pesado o quê? Qual é o peso disso? É só uma escolha. É só uma escolha. Mas Jesus faz essas coisas. Ah, Deus é amor, Ele não faz isso. Mas Jesus falou que quem não é por mim é contra mim. Quem comigo não ajunta, espalha. Ele falou que quiser ser discípulo, tem que abandonar pai, mãe, negar a si mesmo, tomar a sua cruz e ir. Agora, você não ir no aniversário de 100 anos da sua avó, nenhum parente seu esquece mais. Não esquece. Também você nunca mais esquece. Mas pode ser um testemunho também. Pode ser uma glória de um testemunho. Pastor, o que fazer? Não sei. Tem alguém aqui que a avó vai fazer 100 anos? Não, né? Vai fazer, irmão? Olha aí. Fez 104. E você foi no de 100? Aleluia. Glória a Deus. Então você que vai ter que escolher. Quem determina esse tipo de coisa? Agora, e os apóstolos? Quem eram os apóstolos? No meio dos 12 apóstolos, todos eram discípulos? Sim ou não? Pastor, tem que ser, porque o grupo de apóstolos é o maior grupo que Jesus tinha. Né? Quem é de G12 aí, eu veio de G12, eram os 12 de Jesus. Imagina, era o negócio mais glorioso que poderia ter na época. Mas tinha um filho do diabo lá dentro. Então não tinha como ser todos discípulos. Porque Jesus disse que o filho da perdição estava lá. E tanto não eram todos discípulos, que você não sabe o nome dos 12. Você sabe Pedro, Tiago e João, que vivia no barquinho. Você sabe de Judas, que era, né, o filho do cão. Você sabe de Tomé, que é o exemplo de incredulidade. E quem mais? Ninguém. Por quê? Porque o resto talvez não era assim tão relevante. Não era. Talvez você ganhou o nome de um, né, Felipe? Mas o Felipe apóstolo, vamos ser honestos. Pastor foi trasladado, não o apóstolo, o diácono. Teve um Felipe diácono que foi glorioso, esse foi trasladado. E o Felipe apóstolo? Fez nada. Pastor, tinha 2? Pois é, tá vendo? Eu tenho certeza que o que você conhece é o diácono. Agora, quem é que escolhe isso? Ou quem determinou isso? Deus? Não, eles mesmos. O que você vai fazer com as oportunidades que você tem tido? É interessante, tem gente, por exemplo, vamos falar de algo natural aqui. Tem gente que entra para a faculdade, assim, raspando. O cara, o ponto de corte, vamos chutar um número qualquer, era 150,2. Aí ele faz 150,3. Ele foi tipo assim o último. Ou ele entrou na 5ª chamada, conheço gente assim.
Primeira chamada, fora. Segunda, terceira, aí você pensa, já acabou. Aí os outros vão indo para outras faculdades, de repente tem a quinta chamada. Mais 5 nomes, ele é o último da quinta chamada. Aí ele entra. Aí você pensa, nossa, esse cara é ruim demais. Talvez ele era, até entrar. Aí ele entra na faculdade, ele pensa, nunca imaginei que eu ia conseguir, mas agora que eu consegui, eu vou arrebentar aqui dentro. E ele não está preocupado em fazer amizade, ele não está preocupado em participar de evento, ele cai para dentro, ele come os livros, ele não perde nenhuma aula e ele forma em primeiro lugar da turma. Aí você fala, pá, mas esse cara, ele parecia que era retardado. Agora ele forma nesse nível, olha a qualificação que o sujeito tem, mas quem determinou que ele ia ser desse jeito? Ele resolveu, não vou ser mais o último. Ele é crente esse cara, né? Lembra, os últimos serão os primeiros. Fala, agora eu vou ser o primeiro. Agora eu vou tomar a frente, agora eu vou fazer o que eu nunca fiz, eu vou orar o que eu nunca orei, eu vou me consagrar o que eu nunca consagrei, eu vou intensificar o que eu nunca intensifiquei, e eu vou crescer nesse ano como eu nunca cresci na minha vida. Teve gente que entendeu, já pegou aí o amém, já tomou para si. Todo ano eu declaro, esse vai ser o melhor ano da minha vida. Pastor, e todo ano desde que eu comecei a declarar tem sido, todo ano. Pastor, mas 2020 foi um ano horroroso. Você sabe que em 2019 falaram a mesma coisa. Eu lembro, no final do ano, estava vendo a retrospectiva esses dias, do Videira News, da retrospectiva de 2019, e a conversa era, nossa, o ano foi de tanta luta, mas tanta luta que a retrospectiva do ano vai passar no UFC. Vai ser assim, no combate, de tanta luta que foi esse ano. Aí eu pensei, não, mas aí 2020, se for olhar só esse aspecto de maneira natural, foi bem pior do que 2019. Mas para mim foi bem melhor. 2019 foi bom, mas 2020 foi glorioso. E eu vou te falar, 2020 vai ter sido um lixo, perto do que vai ser o seu 2021. Mas quem que vai escolher isso? Você, porque é o que o pastor Zé Mar vai pregar aqui amanhã, ó, a bênção está na sua boca. Crie, por isso é que falei. Se você falar que o ano vai ser ruim, ele vai ser ruim para você. Mas se você falar que ele vai ser bom, ele vai ser bom. Se você falar que você vai prosperar, você vai prosperar. É o que você declarar, é o que você vai colher. Para de achar que você fala o que você vê. Seja espiritual. A gente não fala o que a gente vê, a gente fala o que a gente quer ver. Você fala o que você crê. Pastor, mas eu não estou vendo nada, mas eu vou declarar e eu vou crer. E quanto mais eu declarar, mais eu vou crer. Por quê? Porque a fé vem pelo ouvir até a sua própria voz. Se você começar a declarar bênção sobre a sua vida, você vai começar a se encher de fé. Você vai receber mais, você vai passar a crer mais. Fala para o irmão que está aí do seu lado, esse vai ser o melhor ano da sua vida. Olha o que a Bíblia fala aqui de João Marcos. Conhecido também apenas como Marcos. Tinha um grupo de 70 discípulos do Senhor, ele está nesse grupo. Um dos 70 discípulos do Senhor Jesus e autor do evangelho que leva o seu nome. Caminhou lado a lado com Jesus, provavelmente durante os 3 anos e meio do seu ministério. Sendo ensinado diariamente e participando de viagens missionárias, curas, libertações, ressurreições e milagres de toda ordem. Mas esse servo foi um servo útil. Agora, vamos ler sobre Timóteo. Timóteo, um jovem pregador, também um dos 70 discípulos, lá de Lucas capítulo 10, alguém que pouco deve ter caminhado com o Senhor, porque quando Jesus iniciou o ministério, tinha apenas 16 anos de idade, o que o limitava e não lhe dava autonomia para acompanhar todas as viagens e ministrações. Além do que, as cartas paulinas narram que era muito emotivo,
inseguro e de saúde extremamente debilitada, vivia doente. Esse foi um servo essencial. Vamos ser honestos, se eu não falasse com você quem era útil e quem era essencial, você trocava, não trocava? Porque, assim, a narração a respeito de João Marcos parece de alguém essencial. Parece de um cara que tinha, assim, mais fibra, mais próximo. 3 anos e meio com o Senhor, participando de tudo. Um cara desse tem que ser alguém essencial. Aí o outro, jovenzinho, limitado, inseguro, emotivo, vivia doente. Aí você pensa, esse aí fez o que pôde, coitado. Era o máximo que podia. Só que a Bíblia fala que um foi útil e o outro foi essencial. E o que tem a melhor apresentação, o que naturalmente seria o melhor, foi o que ficou para trás. E o que naturalmente seria o pior, foi o que tomou a frente. Se você olha o currículo de João Marcos, com o currículo de Timóteo, João era para estar muito mais à frente, Timóteo muito mais atrás. Só que aí vem uma quebra de paradigmas, que nós vemos ao longo de toda a Bíblia. Deus não se impressiona com as suas qualificações naturais. Elas são completamente irrelevantes para Deus. O que nós vemos ao longo da palavra é que Deus usa aqueles que não são para envergonhar e para bagunçar a cabeça, não dos que são, porque ninguém é, só Deus é que é, mas dos que pensam que são. Dos que acham que tem qualificação demais. Eu lembro um tempo atrás, eu estava vendo uma entrevista com um médico. Ele é especialista em danos causados pela ingestão de refrigerantes no corpo humano. Ele tem graduação, obviamente, ele tem mestrado, ele tem doutorado e ele tem pós-doutorado, ou seja, ele é PhD nisso. Em danos causados por refrigerantes no corpo humano. Ele é professor universitário em 22 países. Aí quando eu vi todo o currículo do cara, eu fiz igual você aí agora. Uau! Primeiro eu nem sabia que tinha gente especializada só em problema que refrigerante traz. Com esse tanto de título aqui, só o tanto que esse cara já estudou, meu Deus do céu. Não tinha a menor ideia. E aí depois ainda professor universitário em 22 países. Eu falei, como é que alguém pode dar aula em 22 países? Eu nem sabia que tinha alguém que dava aula nesse tanto de lugar. Não sabia que tinha como. Só que aí depois eu fiquei pensando, será que no mundo espiritual o nome desse sujeito é conhecido? Isso foi o que o Senhor falou comigo no meu espírito. Quando eu me impressionei com um currículo, o Senhor falou no meu espírito, será que algum demônio teme o nome dele? Será que alguém conhece ele no mundo espiritual? Aí o Espírito Santo me lembrou de outra pessoa, um evangelista do século XVIII, chamado Dwight Lyman Moody. Ele era analfabeto, filho de sapateiro, e ele próprio se tornou sapateiro. Ele não tinha qualificação nenhuma, naturalmente falando, instrução nenhuma. E ele não sabia falar direito. E eu me lembro de uma ocasião que ele foi pregar em uma igreja, e aí, após a pregação dele, algumas almas se converteram e vieram à frente para receber Jesus. E aí um irmão que estava na congregação falou, senhor Moody, muito boa a pregação, o senhor está de parabéns, mas eu contei 22 erros de linguagem na sua pregação. Aí ele parou assim, se entristeceu, mas não falou nada. E aí o Espírito Santo falou com ele assim, peça a esse irmão para contar quantas almas estão em cima da plataforma. E era exatamente 22.
que o que ele falar vai mudar ou transformar a vida de alguém? Será que vai ter o impacto que poderia ter? Mas pode subir alguém aqui muito simples, que fala errado, que não entende muito de gramática, nem de colocações verbais, nem nada disso, ou de tempos verbais, e ele não vai falar direito. Talvez vai falar como se fosse um estrangeiro aqui no Brasil. Mas se ao final da ministração dele, de nós vai e nós vem, se ao final dessa ministração, almas são salvas e vidas são transformadas, é isso que faz a diferença. Não é a eloquência, não é a capacitação. Pastor, você está falando que isso então não vale de nada? É óbvio que vale. Deus não ganha nada com a sua ignorância. Alguém que fala nós vai, nós vem, jamais vai pregar para um grupo universitário. Ele jamais vai entrar num palácio ou numa grande reunião empresarial. Não vai. Mas se tiver que escolher, escolha ter uma qualificação espiritual e não a natural. Mas se possível, tem as duas, porque você e o reino de Deus só vão ganhar com isso, porque você vai poder acessar locais onde outros não podem acessar. Por que você acha que o ministério de Paulo foi muito mais impressionante do que o de Pedro? Porque Pedro era como mude, Pedro era semi-analfabeto. Você sabe que o evangelho de Lucas não é de Lucas, o evangelho de Lucas é de Pedro. O evangelho de Lucas é Pedro que contou para Lucas. Agora, por que Pedro mesmo não escreveu? Porque não sabia. Não sabia. As cartas de Pedro também não foi ele que escreveu, está lá. Ele precisou de ajuda. Agora, e Paulo? Não, Paulo era alguém catedrático. Paulo era alguém com a mais completa formação do Império Romano. Pastor, qual que é a vantagem disso? É porque alguém com esse nível de informação, ele mistura no meio da peãozada e ele mistura no meio dos catedráticos também. Ele sabe fazer isso e Paulo declara isso. Paulo falava, eu de acordo com aquele grupo que eu estou, é o que eu vou falar. É o que eu vou participar. Então me fiz de grego com grego, me fiz de romano com romano, e me fiz disso com isso, tudo para salvar alguns. O que ele está dizendo? Mas nem todo mundo consegue isso. Se você às vezes não tiver uma determinada qualificação, você não consegue entrar em um determinado grupo. Mas mais uma vez, quem determina isso? Você pode falar que é a sociedade, você pode falar que é os seus pais, você pode falar que não teve oportunidade, mas deixa eu te falar, todo mundo tem oportunidade, para tudo. A questão é que uns aproveitam e outros não. Uns geram mais oportunidades ainda, outros geram mais desculpas ainda para não aproveitar as oportunidades. É uma questão sua. Pastor, mas eu tenho que aproveitar tudo. Não, você não tem que aproveitar nada. Mas se você não deseja aproveitar, lá na frente também não chore o que ficou para trás. Nós começamos esse culto falando que agora é tempo de escolhas e de oportunidades. Você que escolhe hoje qual tipo de servo você quer ser. É o servo que é útil ou é o servo que é essencial? Deixa eu te falar, a sua origem não importa. O que importa é o seu coração e a sua disposição para servir. E é interessante que tanto João Marcos como Timóteo vieram antes de Paulo. Paulo matava crente quando os dois já eram crentes. E quando os dois já seguiam Jesus. Paulo nem era crente e os dois viraram discípulo de Paulo. Timóteo virou o braço direito. João Marcos ficou de corpo mole na primeira missão. E Paulo falou, vai embora. Some daqui, não quero você aqui não. Mas lá na frente, quando todos abandonam Paulo, ele lembra de João Marcos. Ele fala, Timóteo, faz um favor para mim. Traz com você João Marcos também, porque ele me é útil para o ministério. Tem duas lições para você aprender com isso aqui. Primeiro, no reino de Deus não tem fila. Não significa, porque eu cheguei bem antes de você. Converti bem antes de você. E daí? Que diferença faz? Você acha que o Senhor, ou que a obra do Senhor fica esperando você completar algo? Não, peraí, é o seguinte,
Não, aqui se o Ageu veio antes do Felipe, então tem que segurar o Felipe, não pode passar na frente do Ageu. Não existe isso no reino de Deus. Tanto não existe que Paulo passou na frente de todos e veio depois de todos. E ele mesmo falava: apóstolo não de homens, porque eles não me reconhecem como apóstolo, mas Deus já falou comigo que eu sou apóstolo. Agora tem uma pergunta boa para jogar para você digerir aí e tentar trazer uma resposta. A Bíblia fala que lá no céu vão ter 12 tronos para os 12 apóstolos, e vai ter o nome dos 12 apóstolos em um muro. Qual o 12º apóstolo que vai ter o nome escrito lá? Será que é Paulo ou será que é Matias que escolheram depois? É porque Judas não está, óbvio. Judas é o filho da perdição. Então Judas sai e eles ficam com 11. E quando eles ficam com 11, em um determinado momento no decorrer de Atos, os irmãos se levantam e falam: tem que escolher outro, porque tem um lugar vago. E aí eles escolhem Matias. Mas depois Paulo fala que ele é apóstolo escolhido pelo Senhor. Quem é o 12º que senta lá? Boa pergunta para você compartilhar lá na célula. Não precisa você falar para mim, leva para a célula essa semana. Quem é o 12º apóstolo? O 12º trono é de quem? Já que Judas jogou fora. Quem senta nele? Matias ou Paulo? Que aqui tem uma quebra de paradigma. Paulo veio depois, e os outros 2 serviram também a Paulo. É interessante, no reino de Deus não tem fila, e o Senhor não fica esperando a boa vontade de ninguém. Tem uma coisa que também me causa muito temor, e que eu vejo acontecer aqui no nosso meio, na vinha. Então esse ano mesmo, dentro da vinha, não aqui em BH, aqui também, nós tivemos muitas mudanças. Mas sabe o que me impressiona e me dá muito temor? É que tem mudança e às vezes as pessoas saem, mas quem sai é quase que instantaneamente substituído, e nada para, nada muda. A obra continua, a cidade continua, a rede continua, o estado continua, e com pouco tempo você nem lembra mais. Você nem lembra que tinha mudado. Pastor, o que isso gera em nós? Em mim, isso gera muito temor. Sabe por quê? É nessa hora que eu vejo que a obra de Deus não precisa de mim, que Deus não está ganhando nada comigo, que eu sou um grande privilegiado de poder estar envolvido nela. Porque de uma certa maneira, eu e você somos completamente descartáveis. Se você titubear, se você pensar em não querer mais, não para um segundo a obra. Entenda, estou falando em relação à obra, não estou falando em relação a Deus, não estou falando em relação ao amor de Deus, porque está lá em Romanos: nada pode te separar do amor de Deus. Só que é o que está em João 15, é o que está lá em Lucas também. Se o sal não serve para salgar, para que ele serve? A Bíblia fala que ele é lançado no chão para ser pisado, porque não serve para mais nada. Se o ramo não dá fruto, quer dizer, se o filho não resolve ser servo, o que Deus faz com ele? É Deus, não é ninguém não, é Deus. Vai lá e corta. Por quê? Porque está inutilmente ocupando espaço no caule da videira. Então Deus, com todo amor e carinho, vai lá e corta. Aí você fala: está eliminado? Não, vira lenha, vira qualquer coisa, vira adubo na natureza, mas não está cumprindo o propósito de gerar outros frutos. Eu e você não fomos salvos só para simplesmente desfrutar do céu. Eu e você fomos salvos para salvar outras pessoas. Para falar num contexto muito claro hoje de que nós estamos vivendo, é como se eu e você fôssemos infectados com um vírus do céu. Para que serve essa infecção? Não é só para te levar para lá, não. É para você passar para o maior número possível de pessoas. Então, quanto mais você passa, mais você está cumprindo o propósito.
mais você está povoando o céu. Então a vida cristã não é algo simplesmente para a gente desfrutar, mas é algo para a gente desfrutar e influenciar outras pessoas. Essa é a vontade de Deus. A vontade de Deus é que você seja um servo essencial. É como uma construção. A Bíblia fala também que o reino do Senhor é como uma construção como essa. Os irmãos do louvor podem subir aqui, nós já estamos encerrando. O que é mais importante nessa construção? Tem coisas aqui que são úteis, então tem coisas que são essenciais. Essas paredes que estão aqui, o que elas são? Elas são úteis, muito úteis, porque aqui ela está separando e ela criou um outro ambiente. Tem uma sala ali, é uma sala reservada, você não vê o que está lá, dá para ter uma reunião separada, o som não incomoda tanto, não se escuta tanto lá dentro, então é útil. Mas você pode tirar essa parede aí? Pode. Você pode derrubá-la? Pode. Você pode mudá-la de lugar? Pode. Ali atrás desse tem uma parede que não tinha no passado, mas é útil aquela parede. Agora essa coluna onde está esses ventiladores aí, essas duas aqui da frente, você pode tirar? Se você tirar, vai cair, vai comprometer toda a obra. Você percebe? Tudo aqui está auxiliando, cada um está no lugar, só que essas colunas são essenciais para sustentar toda essa obra. Mas não despreza as paredes, elas nos ajudam muito. Elas não sustentam toda a obra, elas podem ser mudadas, elas podem ser rearranjadas. Você que é líder, presta atenção. Um dos maiores erros que eu cometi no início do meu ministério, quando eu comecei a liderar, era não entender quem é útil e quem é essencial, e não dar liberdade o útil ser útil. Porque a minha vontade é como a de Deus. Eu quero que todo mundo seja essencial. Mas tem gente que não quer. Tem gente que quer ser útil. Quem quer ser útil, deixa ele ser útil. Aí sabe qual que é a luta e a crise que você passa? É que você reconhece o potencial de alguém ser coluna. Mas ele quer ser parede. Aí o que eu fazia antes? Ou você é coluna ou você sombra aqui. Eu sei que você tem potencial para ser coluna. É igualzinho Paulo fez com João Marcos, lá nas primeiras viagens missionárias. João falou: não, para esse lugar eu não quero ir. Paulo foi: então some. Então pega suas malas e vaza. Não estou perguntando quando você quer ir. Paulo estava focado. Falou: que cara grosso. Não, um cara focado. Todo mundo que é focado, todo mundo que tem uma liderança forte, o mundo chama de grosso, de estúpido, sem educação. É assim mesmo. Ele sabe o que ele quer, ele sabe para onde ele está indo. Só que ele dispensou, não precisava dispensar. Tanto não precisava, que lá na frente, quando ele está preso lá em Roma, ele fala: Tito foi embora, todo mundo foi embora, Demas abandonou, só tem a ti, Timóteo, só ficou Timóteo. Faz um favor para mim, quando você vier ter comigo, traz João Marcos, que ele me é útil. Ele lembrou. Tem que ser um grande líder para voltar atrás do que você falou e reconhecer. Não precisava de eu ter mandado esse irmão embora, porque agora que eu não tenho ninguém, eu estou percebendo que ele me faz falta. Eu aprendi isso também com essa palavra aqui. Eu quero que todo mundo seja coluna comigo no reino de Deus. Mas tem gente que quer ser parede. Usa ele. Paredes são muito boas. Paredes separam ambientes, paredes decoram, paredes mudam coisas, muda completamente um ambiente, uma parede, e dá para te dar uma ótima impressão, uma ótima utilização. Agora a coluna sustenta. Pastor, eu quero ser coluna. Se eu ouvir uma pregação dessa, todo mundo quer ser coluna. Vamos fazer um apelo: quem quer ser útil, quem quer ser essencial. Todo mundo vai querer ser essencial. Então saiba que uma coluna foi feita, não é para ser bonita, nem para aparecer. Coluna sustenta toda a edificação, mas todo mundo tem raiva dela, porque esteticamente ela só atrapalha. Essas colunas aqui nesse salão atrapalham o salão todo. Se não tivesse nenhuma, era melhor. Mas se não tivesse nenhuma, não tinha o salão.
Então parece ser um paradoxo, está vendo? A coluna, ela tem que procurar ser o mais imperceptível possível. Você quer ser um grande líder? Seja sempre descartável. Se você for fundamental, você não é um grande líder. Porque um grande líder é aquele que lidera por meio de outros. Um grande líder é aquele que, se morrer, o povo chora, mas não muda quase nada. Continua tudo do jeito que já estava acontecendo. Esse é o grande líder. Mas aquele sujeito que é líder, e se ele morrer, acaba tudo, ele nunca foi líder. Porque tudo depende dele. Tudo é centralizado nele. Sabe aquele time que é só um jogador? É a seleção que nós tivemos que perdeu a Copa em casa. Perdeu um jogador, mas perdeu a Copa toda. Por quê? Porque não tinha time. Tinha um jogador que jogava para todo mundo. Perdeu ele, perdeu tudo. Isso não é ser grande jogador. Isso não é ser grande líder. Grande líder, se você for comparar com um time, são os outros que ganhou lá. O que ganhou em 2002, o que ganhou em 94. Você fala, não, mas o fulano arrebentou. Mas tinha muitos outros junto com o fulano. Tinha muitos outros iguais o fulano. Tinha muitas outras colunas sustentando aquilo ali. Feche os seus olhos aí onde você está. Aliás, fica de pé no seu lugar, deixa eu orar por você. Nós estamos em um período, em um tempo de escolhas e de determinações. Com certeza, a escolha do seu coração é de ser alguém que é essencial. Talvez você não está nos seus melhores dias. Talvez você não está num momento assim de maior espiritualidade que você já teve na sua vida. Não tem problema. Sabe? Talvez a maior chave que você pode ter, ou que eu posso te ensinar, te contar, para que você se torne alguém essencial, é ser sincero. Seja sincero sempre. Sincero com Deus, sincero com a sua liderança, seja no contexto da igreja, seja no contexto de trabalho, seja na sua família. Abre seu coração. Nós pregamos isso aqui há poucas semanas, desnudando o coração. Fala tudo, compartilha tudo, abre tudo, fala com o Senhor. Senhor, pregou aí, claro que eu deveria querer ser essencial, mas falar para o Senhor, eu não estou querendo nem ser útil, nem isso eu estou querendo. Eu estou querendo é aproveitar minha vida, eu estou querendo, não quero saber de nada não. Eu cansei de igreja, eu cansei de obra, eu não estou dando importância para isso, eu não quero saber de mais nada. Eu quero saber só de mim mesmo. Não tem problema, só fala isso com o Senhor, porque da hora que você falar, o Senhor tem um poder para mudar. Porque você pode estar assim, mas você sabe que não é essa a vontade de Deus. E se não é essa a vontade de Deus, basta que você faça uma simples oração. Senhor, eu não quero, eu não estou nesse momento, mas faz a tua vontade na minha vida. Ora como Jesus orou lá no Getsemane. Cumpra a tua vontade. Feche os seus olhos, vamos orar por isso.